a mulher, o homossexual. Nós temos que testemunhar para todo mundo. É decepcionante quando nós fazemos acepção de pessoas. Obrigado, Mar. Mais alguém? Aqui, Carlinhos, por favor. Vamos. Paulo, quando nós analisamos a vida dele, como o irmão chamou a atenção aqui, o que é mais interessante é nós percebermos quando ele ainda era Paulo, ele era mais cristão do que eu e você hoje, que já somos adventistas de algum tempo. É exatamente por isso que Deus foi buscá-lo, porque ele era um cristão verdadeiro, da maneira que ele aprendeu. Nós somos cristãos, uns há pouco tempo, outros há muito tempo, aprendemos da maneira correta, mas vivemos da maneira errada. E nós precisamos nos incomodar com isso, porque o Evangelho de Deus, ele é como uma espada de dois gumes, como você já falou, e ele tem que fazer transformação na minha vida. Se o Evangelho não está fazendo transformação na minha vida, alguma coisa está errada. Com o Evangelho, não, está errada comigo. Então nós precisamos nos aperceber, irmãos. Nós estamos vivendo em uma época que nós achamos que tudo é normal. Nós achamos que não, como você já disse aí em algum momento aí, isso era para aquele tempo. Jeremias já dizia que o povo queria ouvir coisas gostosas aos seus ouvidos. E Jesus não falava coisas gostosas para a maneira que eles queriam, eram gostosas porque ele dizia a respeito da salvação, mas o que eles queriam ouvir não estava dizendo a respeito da salvação. Nos nossos dias não tem diferença. Quando alguém chega no culto da igreja e prega a verdade da maneira que a Bíblia quer que seja pregada, muitos irmãos viram a cara e falam, por que está vindo falar sobre isso? Nós não precisamos disso. Então nós temos que perceber a nossa condição, para que nós possamos então aceitar a Cristo na nossa vida. Paulo reconheceu a condição dele. Quando ele caiu do cavalo lá, que ele falou para Jesus, Jesus falou, olha, sou Jesus Cristo, você está me perseguindo. Puxa, eu não sabia, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Então nós precisamos ter essa convicção, para quando nós termos um encontro com Jesus, nós falamos, Senhor, desculpa, eu não sabia, eu gostaria de saber o que o Senhor quer que eu faça. Mas nós não estamos fazendo isso. Quando Jesus fala, eu quero que vocês façam isso, eu falo, não, mas nós queremos fazer aquilo. E aí nossa vida vai de mal a pior. Deus quer nos salvar? Quer. É o único propósito. Mas vai, eu e você é quem vamos definir se vamos querer essa salvação. Muito bem, na parte de quarta-feira a gente falando da nova aliança. E eu vi aqui na lição que a nova está entre aspas, né? Interessante isso, né? Eu fiz aqui duas perguntas. Acho tudo já? Aí, duas perguntas. Por que essa aliança é chamada de nova, primeiramente? Havia algum problema com a antiga aliança? O que os irmãos acham? Não havia nenhum problema? Por que será que Deus fala, né? E a Bíblia fala de nova aliança? É interessante. Alguns evangélicos falam assim, então, está vendo? A nova aliança ela fala só de graça, ela não fala nada de lei, né? É interessante. Pergunta para ele, Deus errou? Deus erra? Deus erra? Não. Ele errou, então lá. Porque precisou fazer outra aliança? Interessante isso, né? Esse é um princípio bíblico. Deus não erra. Não é verdade? Como que eu posso falar? Não, lá estava errado no passado, agora ele acertou agora, na frente. É assim? Não é? Que jeito que é então essa nova aliança? Pode falar, Osmar. O Anderson hoje vai ser. Esse exercício é sabático, né? A questão dos nossos irmãos evangélicos é que eles não entendem que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, as leis cerimoniais foram abolidas. Você não precisa mais matar um carneiro, matar um animal, porque se Jesus já deu o seu sangue na cruz do Calvário, aí está a diferença da coisa. Não houve uma mudança de que Deus errou, que Deus tinha que melhorar porque ele fez não estava correto, 29% correto, 1% não, nada disso. A questão são as leis cerimoniais, que elas não existem mais.
Mas Jesus ainda, os 10 mandamentos estão em vigência. Jesus é que substituiu, vamos dizer, por nós. Jesus foi o substituto. Até então você tinha que sangue, matar um cordeiro para representar Cristo Jesus. Não somente essa lei cerimonial, mas também a lei moral. Olha lá o que diz em Hebreus 7,19: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Depois, o problema não estava com a lei, estava com o povo. A lei nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova o pecado. Precisava de um sangue de alguém superior, uma aliança superior, maior de Cristo, não é? Diz aqui, a aliança da graça não é uma verdade nova, porque desde a eternidade existiu na mente de Deus. Por essa razão é chamada aliança eterna. Olha que Jeremias 32:40 fala: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa aliança, ela transforma até o nosso modo de pensar. Jesus falou assim para os discípulos: ó, eu vou dar um novo mandamento para vocês, né? Vou dar um novo mandamento para vocês: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas lá em Levítico, Deus já tinha falado que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a aliança, que é superior, ela fala assim que nós devemos amar o próximo não somente como a nós mesmos, mas como Jesus amou. Então, em face do sacrifício de Cristo, nós temos agora uma nova concepção do que é amar ao próximo. Por isso que é chamada de nova, que vai além daquilo que já tinha falado. E agora, com o sacrifício de Cristo, a nossa concepção é maior ainda a respeito do amor de Deus. Vamos lá. Tem alguém para falar? Lá atrás? Ô, Carlos, desculpa. Carlos com Carlos se dá bem. Tem 3. Carlos, eu queria só tocar aqui na quarta-feira em relação ao relacionamento do povo com a lei. O problema da lei antiga maior foi que o povo colocou a lei sobre acima da peça principal, que era Jesus Cristo, e se tornou um povo infiel. Então esse foi o maior problema em relação do povo com a lei. Eles não reconheceram, não conseguiram enxergar que Cristo era a peça principal e acima de tudo que morreria na cruz para salvar o pecador. Esse foi a falta de reconhecimento maior do povo naquele dia. Tem alguém lá atrás? Vamos lá. Cara, eu ia comentar, mas acontece o seguinte: o povo, antigamente, eles guardavam a lei sem amor no coração. A lei era rixa, eles não amavam os seres humanos. Porque se quisesse amar os seres humanos, quando Jesus veio ao mundo, eles não iriam atrás de Deus para matar. Então, eles faziam aquilo sem ter o amor no coração. Então, hoje, a diferença é que Jesus falou: qual é o maior mandamento? Que amar a Deus sobre todas as coisas, próximo dos filhos. É a mesma lei. E Jesus veio cumprimentar a lei no Calvário. Não cumpriu a lei, mas ele veio cumprimentar a lei no Calvário e colocar o amor que faltava. Então, era reconhecer o ser humano. Entre as pessoas faltava amor. E hoje, nós temos que ter amor, não a lei, nós temos que ter amor a Cristo Jesus. E a lei veio cumprimentar através do amor. Apocalipse 10:7 fala assim: nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos e os profetas. João estava tendo uma visão e ele viu um anjo
próprio Senhor Jesus. Estava com o pé na água e o outro pé na terra, segurando um livrinho. E aquele anjo bradou em alta voz: já não haverá demora. E quando os 7 anjos tocaram as suas trombetas, João foi escrever. Esse anjo, uma voz do céu disse para ele: não escreva. Não escreva, isso é um mistério. Isso é um mistério, não é para você escrever. Depois mandou ele lá pegar o livrinho e poder, nós sabemos a história, né? Mas falou assim: é um mistério. Que mistério é esse? Às vezes algumas coisas na Bíblia são um mistério que às vezes nós não entendemos. Agora, porque nós não entendemos, não existe. Você entende Deus? Consegue entender Deus totalmente? O ser eterno, onipresente, onipotente, onisciente? Consegue? Não consegue. Você quer ver você entender Deus? 2 maneiras. Primeiro, eu ser Deus. Aí eu consigo entender Deus. Mas isso nunca vai acontecer. Segunda maneira, Deus deixar de ser Deus. Outra coisa que nunca vai acontecer. Então, nós vamos estudar sobre Deus pela eternidade. Jesus Cristo, a encarnação dele. Você consegue entender? E não aconteceu? A obra do Espírito Santo, você consegue entender? E algumas pessoas, elas dizem o seguinte: olha, se eu não entendo, não existe. Eu vou dar um exemplo muito fácil para você entender. Quantos daqui homens são casados? Levanta a mão. Homens casados. Uma pergunta para vocês, homens. Vocês entendem as mulheres de vocês? Completamente? Mas porque eu não entendo minha mulher, ela deixa de existir? Não. Diz que uma história que um homem estava andando, achou uma garrafa, daquelas que tem um gênio. Esfregou, o gênio saiu e falou para ele: olha, você tem direito a um pedido. Devia ser em tempo de recessão, né? Porque geralmente são crentes, né? Mas aquele homem pensou, falou assim: olha, eu sei que eu vou pedir. Eu moro aqui nos Estados Unidos, gosto muito de ir até o Havaí, nas férias, passear, mas não gosto de ir nem de avião e nem de barco. Gostaria que você construísse uma ponte dos Estados Unidos ao Havaí. Aí o gênio pensou, falou assim para ele: olha, mas você pediu uma coisa muito difícil. Você já imaginou quantos quilômetros de ponte? E a profundidade do mar para fazer essa ponte é muita coisa. Pede outra coisa. E aquele homem pensou, falou assim: tá bom, esquece a ponte, eu vou pedir outra coisa. Queria que você me falasse como é que funciona a mente feminina. O gênio virou para ele e falou assim: com quantas pistas você quer a ponte? Alguns mistérios da Bíblia, mas outras coisas reveladas são para nós, não é verdade? Olha o pastor Ei vai lá no Apocalipse, verso por verso, ele fala assim: o grande mistério do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o único meio da salvação, não apenas para os gentios, mas também para os judeus. Olha, a partir do século XIX, o Evangelho começou a ser pregado com muita intensidade e está aumentando. Amém? Amém. Cada vez o Evangelho está aumentando. A pregação do Evangelho está aumentando. Mas vai chegar um dia que vai parar essa pregação. Vai ser o último dia da pregação do Evangelho. Vai terminar. E aí Cristo já vai estar voltando. Né? E Deus tem um povo que terminará a obra de pregação do Evangelho. E aqui existe uma característica desse povo, né? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que guarda o mandamento de Deus,
tem o testemunho, ou em outra passagem fala a fé de Jesus. Esse aqui é o povo que vai terminar a obra de Deus. Você não quer estar incluído nesse povo? Então veja essa citação da... Veja só essa citação da lição. A verdadeira religião exige tanto fé quanto obediência. Pode falar, Alexandre. Carlos, a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Quanto nós estamos preocupados em guardar a lei sem refletir o que a lei significa, em vão guardamos a lei. Nós temos que refletir o caráter de Deus. Muito bem, muito bem. Para terminar, fique com essa situação de palavra de Jesus. Toda alma que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Deus possa nos abençoar, para que nós possamos aceitar esse Evangelho eterno e pregar esse Evangelho eterno a outras pessoas. Deus nos abençoe e nos dê.